Olá, queridos, sejam bem-vindos ao nosso canal Minuto Conselhos de Deus, um canal que primeiramente foi criado para levar devocionais. E hoje eu confesso para você que eu estou quase parando de publicar os avatar evangelísticos, que são os bonequinhos que levam a palavra de Deus, que levam todo dia conselho, porque está tendo muito poucas visualizações, 9, 10 visualizações, e leva um tempo para poder formatá-lo, para poder gravá-los, mas não está tendo a mesma repercussão. Mas então eu provavelmente que eu pare com eles e continue só com os vídeos de escola bíblica, de estudos. Eu preciso de você. Sem você comentando, sem você compartilhando, sem você mandando para outras pessoas, eu não vou ter ânimo para continuar, porque, queridos, demora. Para fazer aula demora, depois nós temos mais um tempo para formatar, e a vida nossa é bastante corrida, mas eu amo fazer isso. E a nossa função aqui, na verdade, eu não sei mais do que você, meu amigo professor, minha amiga professora, mas a ideia é que nós possamos sempre debater, sempre comentar um no vídeo do outro, para que eu possa fazer as revistas. Eu sempre assisto aulas de outros professores, pesquiso em livros, em comentários bíblicos, em comentários que nós possamos ter um pouco mais de recurso, porque nesse tempo aqui, agora no YouTube, ele é utilizado, queridos, para que nós possamos aprender juntos, para que quando chega no domingo, nós estejamos capacitados, dominando a aula, fazendo com que os alunos se interajam conosco e aprendam mais e mais. Essa é a nossa função. E atualmente esse canal eu tenho trabalhado com três lições, 3 aulas toda semana. A aula do BTO Adultos, que é a que nós estamos estudando e vamos trabalhar com ela já hoje, só adiantando, e maravilhoso, hein? Hoje nós vamos começar a estudar os milagres de Jesus, e hoje será o primeiro milagre, a transformação de água em vinho. Então fica aí comigo que a aula vai ser tremenda. Mas também, além dessas, eu também ando fazendo aulas da revista Jovens Conectar Mais, que está com o tema deste trimestre de missões, o clamor da última hora. Para quem já assistiu meus vídeos sabe que eu sou um missionário ou um aprendiz de missionário, né? Que eu faço missões junto com o meu pastor Fernando Andregueto. Se você procurar aí, ele vai estar por aí também na rede social, falando muito do amor de Deus. Nós sempre vamos para o Peru, para as tribos aqui do norte da Amazonas. Recentemente eu fui para Israel. E também, além dessa revista Conectar Mais, nós fazemos já desde o segundo trimestre a revista Viver Mais, adolescente, que vai de 15 a 17 anos, e o tema deste mês é livros poéticos. Nós já estudamos o primeiro livro poético, Jó. Nós fizemos 3 aulas com ele, aulas tremendas, maravilhosas. Se você não fez, você está perdendo. E agora nós vamos entrar hoje na 4ª aula, nesta semana, que vai falar de Salmos. Lembra os livros poéticos quais são? Vamos lá comigo: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Provérbios. Vamos lá de novo, que parece que eu me perdi, hein? Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. Isso, Eclesiastes e Cantares. Os 5 livros poéticos. Então eu queria que você ficasse comigo, que você estudasse esses livros, que você estivesse comigo compartilhando. Como eu disse, ele era feito para devocionais diários, e eu estou quase parando porque não está tendo visualizações, e se as aulas também não estiverem tendo repercussão, eu não vou conseguir prossegui-las, porque é demorado, que eles exigem muito da gente. Muitas vezes eu tenho que refazer vídeos, refazer fala, e eu não domino muito bem a construção de vídeo, a formatação dele, então eu sofro um pouquinho, queridos, mas eu sei que se você me ajudar, encaminhar para outras pessoas, para grupos da tua igreja, eu sei que junto nós vamos alcançando mais e mais pessoas. Eu não quero popularidade, mas eu quero que esse vídeo chegue a mais pessoas. São assuntos tremendos, maravilhosos. Queridos, antes até de orar, eu quero já me desculpar, talvez se a aula de hoje ela não for, eu não conseguir trabalhar muito nela, explorar muito essa aula de hoje, se talvez eu tiver alguma fraqueza nessa aula de hoje, eu quero desde já pedindo perdão e justificando que é porque eu tenho um amigo, um irmão meu, quando eu vim para cá, o Marcos, é meu irmão, meu vizinho, uma família que eu amo demais,
e ele vem fazendo tratamento de câncer há um certo tempo. O último exame tinha dado curado, e de repente ele começou a ficar ruim de novo, e eu recebi a notícia agora há pouco que se alastrou um pouquinho, deu agora dentro do ouvido, deu no fígado, e isso me abalou um pouquinho. Então, se talvez eu não conseguir fazer uma aula como eu tenho costumado fazer, eu gostaria de te pedir desculpa, mas não me abandone aqui, fique comigo aqui, tá bom? E ore, coloque ele nas tuas orações. Ele chama Marcos. Eu sei que Deus pode fazer uma obra gigantesca, a obra que Deus começa, ele vai até o final. Vamos orar para começar? Querido papai, maravilhoso Deus, obrigado, Senhor, por mais essa aula, pela oportunidade, Senhor, de trabalharmos na tua palavra. Que o Espírito Santo me ensina, me instrui, seja o meu professor, que mais nessa aula possamos desfrutar do teu poder, ó Jesus. Senhor, quero aproveitar e pedir pelo Marcos, Senhor, seja com ele, dai força, não deixe ele desistir, não deixe ele parar, Senhor. Opera milagres e maravilhas na vida dele. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Então vamos lá, queridos, vamos para a nossa lição de hoje. Deixa eu achá-la aqui. Vamos lá. Betel Dominical, adultos, é a lição que nós começamos este ano em janeiro. Já estamos no terceiro trimestre, esse trimestre maravilhoso, onde o tema da revista, deixa eu pegar até meu marca-texto aqui, é Jesus Cristo, Filho de Deus, a verdade que transforma. Subtítulo: Milagres, ensinamentos e a promessa da vida eterna no Evangelho de João. Ou seja, esse trimestre nós vamos aprofundar no Evangelho de João. Lembra que eu já disse até a aula passada, se você esteve aqui comigo, que quando uma pessoa me pergunta qual livro da Bíblia ele precisa começar para ele fazer uma leitura inteira, se ele começa direto de Gênesis, eu sempre aconselho para qualquer pessoa, vai iniciar uma leitura, vai ler a Bíblia de capa a capa, leia primeiro o Evangelho de João. É um evangelho mais amoroso, é um evangelho mais impactante, é o evangelho onde o apóstolo João, o apóstolo do amor, ele tenta mostrar que Jesus não era apenas um homem, que Jesus era Deus e é Deus até hoje. Então que nós possamos entender isso de verdade, queridos, entender isso de todo o nosso coração. Então vamos lá, lição hoje, a lição 4, olha a lição passada, se você não assistiu, para aqui, dá um pulinho lá, é linda, rejeição e oposição que Jesus teve, o que nós aprendemos com aquilo, e nessa lição que será aplicada nas igrejas no dia 27 de julho de 2025, é a lição de número 4, e o tema, o primeiro milagre de Jesus, a transformação da água em vinho. Agora nós vamos entrar nos milagres, nós vamos aprofundar nos milagres, nós vamos tentar extrair o máximo dessa aula, e como eu disse, pesquise em livros, leia outras revistas, acompanhe outras aulas, faça um apanhado de tudo, retém tudo que é bom, monte a sua aula, estude a semana inteira, vai valer a pena, queridos, não é porque você é um professor voluntário que não recebe do ser humano para dar aula, mas Deus vai te pagar, porque tudo que nós fazemos como se fosse para ele, é para que nós tomamos posse da palavra dele, porque Deus é grande, Deus é maravilhoso, queridos. Então vamos lá, vamos começar a nossa aula maravilhosa. Texto áureo dela: Jesus principiou, ou seja, começou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Está em João 2:11. Queridos, e é muito lindo. Eu tive a oportunidade nesta viagem que eu fui para Israel, de ir lá em Caná da Galileia, e ir na igreja que hoje protege o local aonde Jesus transformou a água em vinho. Inclusive eles fazem rituais até hoje lá de renovação de casamento, por esse motivo, por a festa de casamento ter sido lá. Se você procurar aqui no canal, você vai encontrar vídeos de quando eu estava lá, onde eu filmei inclusive uma talha dessa onde colocava água, onde Jesus
provavelmente transformou água em vinho. Se não foi aquela talha que muitos acreditam, é igual àquela lá. Se você tem curiosidade de ver como que é essa talha, ela é gigantesca, queridos, é quase do meu tamanho, e ela é grande, é de pedra, não tem como carregar. Entra nos meus vídeos, vai ver na viagem, eu acho que foi meu segundo dia na visita na terra de Israel, você vai ver que coisa mais linda. Então aqui o texto está dizendo o quê? Que foi onde começou, onde principiou os seus sinais. Olha a verdade aplicada, Jesus Cristo tem poder para transformar vidas e situações, levando adiante o plano de Deus na vida daquele que crê e obedece. Objetivos da lição: ressaltar que foi na cidade de Caná que Jesus realizou o seu primeiro milagre. Reconhecer a pedagogia de Jesus, ou seja, como ele ensinava, qual que eram as habilidades maiores de Jesus, que era ensinar. E terceiro objetivo, compreender a revelação de Jesus com o Filho de Deus em Caná da Galileia. Olha o texto, e nós vamos falar muito desse texto. Tenta memorizar um pouquinho ele aí, ó. Você vai ver que é do versículo, João capítulo 2, vai pular alguns versículos, mas o mais importante está aqui, ó. Primeiro, e ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que eu tenho contigo, ainda não é chegado a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala o esposo, e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardastes até agora o bom vinho. Esse texto é um texto famosíssimo. Se você é evangélico, se você é aluno evangélico, e essa aula é para os adultos, então a maioria deles já ouviram falar da história do primeiro milagre de Jesus, a transformação da água em vinho. É um milagre interessante, lindo. Ele não tinha feito nenhum milagre, a sua mãe chega para ele e fala que o vinho acabou. Ele dá uma resposta que, se eu ler ela correndo, eu vou entender que ele está sendo até grosso com ela, falando: mulher, o que eu tenho com isso? Não me é chegada a hora. Mas eu sempre ensino as pessoas na oração, a verdadeira oração é a oração de Maria. Maria orou para Jesus, virou as costas, mesmo com uma resposta que para mim e para você seria um não. Ela acreditou: eu já pedi, agora ele vai fazer. Ela sai, vai ao servente e fala assim: ó, o que ele mandar fazer, vocês façam. Ou seja, vai vir milagre aí. E Jesus faz os milagres lindo e maravilhoso, começando por aí. Então vamos lá, que tem bastante texto hoje. Introdução. Nesta lição, abordaremos alguns aspectos acerca do primeiro milagre de Jesus, realizado em um casamento em Caná da Galileia, extraindo lições preciosas a serem aplicadas ao discipulado cristão, ou seja, ao ensinamento cristão, como o poder de Jesus para prover e transformar, a relevância na conexão entre fé e obediência, o contínuo crescimento dos discípulos na graça e no conhecimento de Jesus Cristo ao longo da jornada. Então isso aqui é só um pano de fundo para a gente começar a lição. Então o que eu te peço agora é que, se tiver algo que possa te desconcentrar, tirar a tua atenção, cesse agora. Fecha a porta do teu quarto, se está na sala, pede silêncio, desliga os aparelhos eletrônicos, desliga o teu celular por poucos minutos, vai dar em torno de 40 minutos, se apegue comigo aqui, porque Deus tem coisa grande para falar ao teu coração. Professor, vem junto comigo. Caso eu fale ou faça algo incoerente ou errado com a palavra, por favor, coloque no comentário, que eu com certeza vou me retratar, porque a minha função aqui não é ser melhor que você, mas é a gente debater, conversar, trazer à existência aquilo que está na palavra, tirar da palavra para que nós entremos nessa história. Olha lá, tópico primeiro: os discípulos creram no Filho de Deus. Alguns começaram a seguir Jesus antes mesmo de verem os seus milagres. Queridos, João capítulo 1, do versículo 1 ao 50, do versículo 37 ao 51. Deixa eu ver.
mas eu não coloquei ele não, tá? Porque ele é muito grande. Então eu gostaria que você, que é um bom estudioso, que é um bom pesquisador, abrisse agora, desse uma pausa, abrisse agora em João, capítulo 1, do versículo 37 ao 51, para entender que a partir desse momento, alguns discípulos começaram a seguir Jesus após verem os seus milagres. 2 eram discípulos de João Batista, e ao ouvir o testemunho que este deu sobre Jesus, passaram a seguir o mestre. Então você vai notar nesse texto que 2 desses discípulos eram de João Batista. Era aquele que ele diz assim, ó, lá veio o Cordeiro que tira o pecado do mundo, é aquele que veio para anunciar a chegada de Jesus, aquele que veio que quando Jesus chegou, ele falou que ele vá e eu diminua, que ele cresça e eu diminua, é aquele que apoiou o ministério de Jesus e se tirou de cena e deixou Jesus trabalhar. 2 desses discípulos que após verem os milagres, começaram a seguir Jesus, porque não era comum milagres naquela época. Natanael creu quando Jesus lhe disse que já o tinha antes de ser chamado por Felipe e que coisas maiores ele ainda testemunharia. Ou seja, o Natanael, que foi um dos discípulos que Jesus chamou, ele também não queria ir, mas quando Jesus se apresentou a ele, nós vamos ver o texto ali, nós vamos ler uma parte do texto, Jesus fala para ele, eu sei, Natanael, eu estava vendo você. Olha lá, vamos para o texto para você entender melhor. Nós vamos ler os 2 textos, ó. No dia seguinte, João estava outra vez ali, e os 2 dos seus discípulos, e vendo passar a Jesus, disse, eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram dizer isto e seguiam Jesus. Então esse primeiro texto está dizendo do chamado dos 2 discípulos de João Batista. Ou seja, eles estavam com João Batista anunciou Jesus, e eles notaram que a partir daquele momento eles teriam que seguir a Jesus, não João, seguir o mestre que havia vindo. O segundo texto é o de Natanael, então olha lá, disse-lhe Natanael, de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe, antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe, Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel? Jesus respondeu e disse-lhes, por que te disse, vi debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe, na verdade vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. João capítulo 1, versículos 48 a 51. Então, os discípulos criam quando viam milagres de Jesus. E até hoje, queridos, quando você está numa igreja e na igreja há manifestações de milagres, o povo vem e começam a seguir Jesus. Os 2 discípulos de João Batista abandonou João Batista para seguir Jesus após presenciarem milagres. Natanael começou a seguir Jesus porque Jesus tinha visto ele antes de Felipe, e ele falou, eu te vi debaixo da figueira, antes de Felipe te encontrar. Por isso que a Bíblia diz que aqueles que seguem Jesus foram chamados para curar enfermos, para impor a mão sobre enfermos e ser curados, ou seja, sinais e maravilhas acompanhariam todos aqueles que creem. Jesus deu esse poder para mim e para você. A pergunta é, por que não acontece mais? Talvez falta de fé, talvez medo de se envergonhar, talvez medo de perseguições, eu não sei, queridos, mas eu tenho orado a Deus todos os dias, Senhor, dai-me esses dons que o Senhor prometeu, para que o povo veja milagres e volte a te seguir. Olha lá, 1.1, a cidade de Caná. Caná estava localizada provavelmente a 12 quilômetros do nordeste de Nazaré, aproximadamente. Nessa pequena vila da Galileia, Jesus Cristo realizou seu primeiro milagre ao transformar a água em vinho em uma festa de casamento. João capítulo 2, versículos 6 a 10. É o texto da introdução que nós já lemos. Se caso você esqueceu o texto, volte, leia na tua revista mesmo, aqui volte um pouquinho, você vai ver essa leitura, que é onde Maria fala que acabou o vinho, Jesus transforma. Dentre os evangelistas, quais são os evangelistas? Os que escreveram Mateus, Marcos, Lucas e João.
Então, lá, dentre os evangelistas, somente João descreveu esse milagre do Filho de Deus. João capítulo 2, versículo 1 ao 11. Ou seja, os evangelhos sinópticos, que contavam também os milagres de Jesus, Mateus, Marcos e Lucas, não contam esse milagre da festa de Caná da Galileia. Eles não contam o primeiro milagre de Jesus. Por isso que João é lido separadamente dos sinópticos. Os sinópticos são semelhantes, com milagres semelhantes, mas João tem uma quantidade maior, tem milagres maiores, tem coisas que João queria mostrar que era diferente, que era somente um Deus para fazer tais milagres. Dentre os evangelistas, então, somente João escreveu isso. É possível fazer uma analogia entre o primeiro milagre de Jesus ser realizado em uma festa de casamento e a importância da família para Deus em Gênesis 2:18. Olha, lembra o que diz Gênesis 2:18? E disse o Senhor a Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Olha só que coisa linda, queridos. O que é fazer uma analogia? É comparar, é fazer uma ligação entre esse texto de Caná da Galileia com o texto lá de Gênesis 2:18. Você vai ver que tudo tem tudo a ver. A festa de Caná da Galileia, o milagre a ser realizado ali, tem tudo a ver com a família. E olha, queridos, eu vou fazer uma aspinha aqui agora, me perdoe, mas eu preciso. Quantas vezes orei a Deus, Gênesis 2:18, Senhor, tu prometeste que não é bom que o homem vive só, e eu vivi só, queridos, esperando a mulher da minha vida por 16 anos, esperei mais do que Jacó quando esperou Raquel. Jacó esperou Raquel 14, eu esperei a Beatriz, minha noiva, 16 anos, orando nesse daí. Não é bom que o homem vive só. Mas entendeu, queridos? Conheceu um pouquinho de Caná da Galileia? Caná era uma cidadezinha pequenininha, na região ali da Galileia, ficava mais ou menos 12 quilômetros de Nazaré, da onde Jesus nasceu. E aí a Maria com Jesus e os seus discípulos foram nessa festa lá, e lá eles têm o primeiro milagre grandioso, onde Jesus transforma a água em vinho. E aí nós vamos estudar um pouquinho essa analogia, por que que esse é considerado o primeiro milagre, e ele tem tudo a ver com a felicidade da família. Olha o que a comentarista Ana Oliveira diz: Cafar Caná, que significa aldeia de Caná, fica na Baixa Galileia, próximo a Nazaré. Esse local foi cenário do primeiro milagre do ministério de Jesus. A Bíblia narra que o mestre estava em um casamento em Caná, e faltando vinho, Jesus transformou água em vinho de melhor qualidade, proporcionando fé em seus discípulos. Olha João 2:11, lembra que estava lá? Que aí o mestre Sala fala assim: olha, todas as festas que eu vou, elas deixam vir o vinho velho, o ruim, o pior qualidade para o fim, porque as pessoas já beberam, já estão ali alegres, elas bebem e não percebem, mas vocês é tão importante e maravilhoso, que vocês guardaram os bons vinhos para o fim, referindo que o vinho tinha sido transformado em um vinho de melhor qualidade. Na segunda vez que Jesus voltou a Caná, ele realizou seu segundo milagre, curando o filho de um oficial do rei. Está lá em João 4, 43 a 54. Atualmente, Caná da Galileia é uma vila árabe que possui cerca de 8.000 habitantes muçulmanos. E eu passei por lá, queridos. Eu fui lá e você vai ver, se um dia você tiver oportunidade ou se você assistir meu vídeo, graças a uma igreja católica que cercou o local, construiu a igreja, e por respeito à igreja aquele local não foi construído, porque hoje essa vila, Caná da Galileia, é quase totalmente árabe, muçulmana, só tem uma ruinha lá que tem cristãos, católicos e evangélicos, bem pouquinho mesmo, o resto é tudo muçulmano, e o muçulmano ele quer destruir essas coisas, para que a história desapareça, desaparecendo a história, desapareça as nossas raízes. 1.2, a revelação do Filho de Deus. Quando Maria, mãe de Jesus, soube que o vinho tinha acabado, ela prontamente se dirigiu a Jesus e disse: não tem vinho. João 2:3. Naquele momento, Jesus ainda não havia sido reconhecido como Filho de Deus. As pessoas o conheciam como Jesus de Nazaré, o carpinteiro. No entanto, ao realizar aquele primeiro milagre, sua glória foi manifesta e os seus discípulos creram nele. Só para a gente relembrar, tá aí, ó, João 2:3, e faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho.
E viu que interessante, queridos? Olha o 2:11 só para relembrar, porque nós já lemos várias vezes aí. Jesus principiou, ou seja, começou assim o seu sinal em Caná da Galileia e manifestou a glória, e os seus discípulos creram nele, que é a nossa leitura, o tema da nossa leitura, né? O nosso texto áureo. Queridos, entenda isso, que até esse momento todo mundo conhecia Jesus de Nazaré como carpinteiro, filho de José e Maria, irmão de Tiago, Judas e outros, e irmãs também. E nesse momento, os discípulos, as pessoas que seguiram ele, que até o momento não tinha certeza dos milagres dele, o reconheceram. E o texto aí diz isso, né? E ao finalzinho, a parte C, e os seus discípulos creram nele. Então o primeiro milagre, a primeira transformação de água em vinho, foi a hora que Jesus saiu do Jesus carpinteiro e passou a se tornar verdadeiramente o Filho de Deus, agora mostrando sinais que somente poderia vir do alto. 1.3. O Filho de Deus traz alegria. O vinho, nos dias do ministério de Jesus, representava alegria. Então preste atenção. O suco de uva naquela época, o vinho representava alegria. Era um sinal de alegria. Então, findando o vinho, acabando o vinho, acabaria a alegria. Assim, quando Maria diz a Jesus, não tem vinho, ela sabia que a alegria dos noivos e convidados podiam acabar também. Ao transformar a água em vinho, Jesus garantiu a felicidade daquele momento. A presença de Jesus afasta a tristeza e nos cerca de alegria. Salmo 30, verso 11 e 12 diz aí, ó: tornastes o meu pranto em dança alegre, tirastes o meu pano de saco e me cingistes de alegria, para que o meu espírito te cante louvores, e não se cale, Senhor Deus meu, graças te darei para sempre. Ou seja, queridos, dá para entender o primeiro milagre de Jesus. Quando Maria chega para Jesus, e Jesus dá aquela resposta que não tinha nada a ver com ela, que não era chegada a hora dele, eu até entendi o momento, mas logo em seguida ele faz o milagre do vinho, porque ele sabia da importância que tinha o vinho naquela época. Os casamentos eram duradouros, eram longos, e o vinho era sinal de alegria. Se porventura o vinho acabasse, era como se caísse uma maldição sobre os noivos, como se o casamento deles já começasse errado, maus, envergonhados. Quando Jesus se compadeceu dessa situação, que se o vinho tivesse mesmo acabado, se não tivesse o vinho, aquela família que convidou eles para a festa ficariam amaldiçoadas, tristes, revoltadas. Mas quando Jesus faz o milagre, a alegria continua, e é isso que Deus faz nesse verso do Salmo. Ele vai mostrar isso, é a alegria do Senhor que é a nossa força. Olha o que o Dilma dos Santos diz: os casamentos no dia de Jesus eram eventos importantes, carregados de simbolismo. Cabe a gente mais um adendo aqui. Quase tudo que os judeus fazem, inclusive até hoje, é ligado ao simbolismo. E você pode me perguntar o porquê. Porque, queridos, no tempo deles era raro as pessoas que tinham leitura. Quase ninguém tinha leitura. Então, para que uma pessoa ou outra aprendesse, elas tinham que ter símbolos. Então os símbolos, ela respeitava os símbolos e ia passando de pai para filho, para que cada um entendesse o significado daquilo, do tabernáculo, do êxodo, da Páscoa. Então tudo, inclusive o casamento, era carregado de simbolismo. Amor e alegria eram sentimentos ligados ao vinho. Então sempre que se falava do vinho em uma celebração de casamento, referia ao poder do amor e à alegria. Em uma celebração de casamento simbolava marcas de tempos messiânicos. As comemorações associadas ao vinho na cultura judaica também caracterizavam temas como fim dos tempos e reino de Deus. Olha lá Mateus 22, do 1 ao 4. De novo Jesus lhes falou por parábolas dizendo: o reino dos céus é semelhante a um rei que preparou uma festa de casamento para o seu filho. Enviou seus servos a chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outro servo dizendo: digam aos convidados, eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e animais da engorda já foram abatidos e tudo está pronto, venham para a festa. Ou seja, sempre que era festejado era com banquete, com vinho. Neste episódio, o simbolismo dos ritos judaicos continua sendo destacado. São mencionados 6 potes de pedra,
que guardava as águas para a purificação, que estava protegida de impureza. Queridos, esse texto eu não devo ter colocado, deixa eu ver. Não coloquei mesmo, tá? Deixa eu voltar aqui. Porque é um texto longo, então para você professor, para você aluno, grifa aí na tua Bíblia, lê ele vai mostrar nesse texto de Levítico a importância da pureza. Eram cerca de 69, vamos lá, litros por pote, olha, 69 litros de vinho por pote, ou por talha dessas, totalizando cerca de 300 a 550 litros. O que simbolizar, aqui o simbolismo salienta ou mostra a riqueza de provisão na celebração messiânica. O que eu ensinei? Os discípulos seguiram a Jesus antes mesmo de verem os seus milagres. Mas deixa destacado que esse é o comentário da revista. Nós vamos ver que eles creram depois de ver o milagre, a maioria deles. Eles seguiam Jesus, mesmo sem ter visto sinais. Talvez eu e você sigamos Jesus ainda sem ter visto sinais. Mas Jesus mesmo diz, felizes são aqueles que não viram e creram. 2. A pedagogia de Jesus, ou como Jesus ensinava. O Filho de Deus deixou vários ensinamentos a respeito dos muitos aspectos da vida humana. Como falar para ele as nossas necessidades. Olha lá, João 2,5. Então ela falou aos serventes, façam tudo o que ele disser. E obedecer aos seus mandamentos para testemunharmos e sermos beneficiados pelo milagre. João 2, 7 e 8. Deixa eu ver se eu coloquei. E Jesus lhes disse, encham de água esses potes. E eles o encheram totalmente. Então lhes disse, agora tire um pouco e leve ao responsável pela festa. Eles o fizeram. E olha como que a obediência é ligada com o milagre. Eles poderiam ter recusado, eles não experimentaram, eles não viram que a água tinha transformado em vinho, mas eles levaram a jarra e quando a despejaram na taça do mestre-sala, ela se tornou vinho, e aí eles tiveram essa essência. Esses são pontos essenciais do ensinamento de Cristo, como vemos no Evangelho de João. Então, creia, queridos, muitas vezes nós temos que entender uma coisa poderosíssima: crer e obedecer andam juntos. Quem não crê não obedece. Quem obedece tem que crer para poder obedecer. Então a fé é ligada no crer e obedecer. Não adianta Jesus falar para mim, pode andar sobre as águas, se eu não creio. E se eu creio e não andar, também não vai acontecer o milagre. 2.1. Nossas necessidades a Cristo. Maria foi um vaso escolhido por Deus para gerar, criar e educar seu filho. Está lá em Mateus capítulo 1, do versículo 18 a 25. Pode parar você aí para ler também? Ou não vai ler? Eu só não coloquei aqui que ele diz que é muito grande o texto. A nossa aula acaba ficando grande demais e muitas pessoas não têm assistido até o final. E infelizmente quando não assiste até o final, o YouTube não entende que o vídeo é bom e ele não manda para outras pessoas. Por isso a necessidade que eu preciso que você coloque. Se você não conseguir ficar verificando aqui, ligue ele, joga na tua TV enquanto você vai fazendo alguma coisa, vai ouvindo. Entre os presentes nas bodas de Caná, ninguém conhecia Jesus mais do que Maria, por meio de quem ele veio ao mundo como homem. Está lá em Lucas capítulo 1, do versículo 1 ao 38. Diante disso, ao comunicar a Jesus o término do vinho, Maria reconheceu que ele tinha poder para mudar aquela situação. Por isso disse aos serventes que somente obedecessem. Fazei tudo quanto ele vos disser. João 2,5. Aqui Maria evidencia sua fé em Jesus como Filho de Deus. Olha que trecho lindo. Muitas pessoas interpretam mal isso daqui, queridos, dizendo que porque Maria fez isso, agora tudo que você fizer, ela tem que estar na frente, você tem que perguntar para ela, mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que só há um que pode interceder por nós lá no céu, que é o Espírito Santo. Maria era mãe, Maria conhecia Jesus. Maria naquele momento poderia ter procurado outros empresários do ramo de vinho, alguma loja por aí, poderia ter ido em qualquer outro lugar, mas ela conhecia Jesus, mas ela sabia que Jesus era Deus, mas ela tinha tido contato com o anjo Gabriel e sabia que ele era Deus, e sabia da importância desta festa nessa situação, sabia da importância do vinho
ali. Então ela vai em quem realmente pode fazer algo. Ei! Será que você não está procurando ajuda em pessoas erradas? Será que você não está buscando conselho em pessoas que nem têm Deus como seu Senhor e Salvador? Será que você não tem procurado conselhos do ímpio e escarnecedores, como adverte o Salmo 1? Procure quem pode resolver a sua situação, é Jesus. Ela foi direto nele, ela não foi em outro mestre-sala, ela não foi em outro produtor de vinho, ela não foi em lugar nenhum, ela foi naquele que poderia transformar a água em vinho, que poderia fazer o milagre naquele lugar. Então vá, mas vá naquele que pode mudar a sua vida. Olha o foco na lição. 2 eram discípulos de João Batista e ao ouvir o testemunho que o mestre deu sobre Jesus, passaram a seguir o mestre. Olha o comentário do Novo Testamento na Bíblia Aplicação Pessoal. Os banquetes eram preparados para muitos convidados e todos passavam vários dias celebrando a nova vida dos recém-casados. Por isso, queridos, que você vê a transformação aqui atrás, 300 a 500 litros de vinho. Não é pouco. 300 a 500 litros de vinho. Dá para você entender ou pensar ou raciocinar mais ou menos a quantidade de pessoas nesta festa para celebrar, e a maioria dos casamentos celebravam, era vários dias, 7 dias, bebendo o tempo inteiro. E isso 300 a 500 porque já tinham acabado a primeira rodada. Os primeiros 300, então pode colocar aí de 600 a 1000 litros só nesta festa. Era preciso fazer um cuidadoso planejamento para acomodar os convidados, e ficar sem vinho significava do mais contratempo, pois quebrava uma das tradicionais leis de hospitalidade. Jesus estava prestes a atender uma necessidade real. Maria lhe contou sobre o infortúnio, esperando que ele fizesse alguma coisa a respeito, e ele fez. Ela procurou a pessoa certa. Ela não procurou o seu filho Jesus, ela procurou o Filho de Deus, o único que pode, que faz e que desfaz, que cria, que tem todo o poder na sua mão. Que nós possamos ter essa certeza. E agora, 2.2, obediência e milagre. Milagre não acontece sem obediência. Jesus ordenou: enchei de água essas talhas. Está lá em João 2,7. Deixa eu ver se eu coloquei aqui, não. Então, qual que é o primeiro passo? Os serventes sabiam que tinha acabado a talha. Os serventes sabiam que aquelas talhas eram de vinho, não era de água. Ele sabia que se enchesse aquelas talhas de água não serviria para dar para ninguém. Ninguém ia beber aquelas talhas de água. Mas os serventes ouviram Maria dizer: faça o que ele mandar. Então eles creram na obediência dela, sabendo que algo eles não sabiam o que ia acontecer. Daí a importância de obedecer. Queridos, se Deus mandou você fazer, faça. Se Deus mandou você ir, vá. Se Deus mandou você falar, fale, porque Ele é com aquele que obedece. Havia ali 6 talhas de pedra, cheias de água para a purificação dos judeus, conforme a tradição mencionada em Mateus capítulo 15, verso 2 e Marcos 7, 3 e 4. Então só para ver a purificação, tá? Olha lá. Porque os seus discípulos transgridem a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem. Mateus 15, 2, ou seja, a talha já servia para lavar as mãos. Porque os fariseus e todos os judeus observavam a tradição dos anciãos. Não comem sem lavar a mão cuidadosamente. Quando voltam da praça, não comem sem se lavar. E há muitas outras coisas que receberam para observar, como lavagem de copos, jarros e vasos de metal e camas. Marcos 7, 3 e 4. Ou seja, tudo tinha que ser purificado. Se vocês mais uma vez assistirem aos meus vídeos, os episódios aí da Terra Santa, vocês vão ver nos dias que eu fui no Muro da Lamentação e que eu ainda gravei, tem uma fonte de água, e nessa fonte de água tem várias torneiras, e dentro tem uns canecos grandes com alça dos 2 lados, que serve para quando eles vão entrar no Muro da Lamentação, eles lavem as suas mãos. Ou seja, em todo lugar que o judeu vai entrar até hoje, eles se purificam. Os empregados obedeceram a Jesus e encheram as talhas, e o milagre da transformação de vinho se realizou.
Isso nos ensina que obedecer a palavra de Deus é fundamental para alcançarmos os resultados desejados. Então preste atenção nesse texto aqui, querido, nessa parte aqui, vamos lá de novo ler essa parte aqui, Isso nos ensina. Então o que nos ensina esse milagre? Para que nós estamos estudando esse milagre? Só para conhecer que foi feito em Caná da Galileia o milagre de Jesus, o seu primeiro, transformando a água em vinho? Não! As lições é para que nós possamos colocar em prática. Ela nos ensina principalmente que se obedecer a palavra de Deus, vai acontecer. É fundamental para alcançar o resultado. Aquele que não obedece não é filho de Deus, é a palavra que diz. Olha o que o comentarista diz: as palavras de Maria nos conduzem a um princípio bíblico que não devemos esquecer. Então olha só, ela nos conduz primeiro a um princípio, ou seja, as primeiras coisas bíblicas que não devemos esquecer. Deus tem os seus caminhos, a sua maneira de agir, e nós devemos crer e obedecer. Os versículos seguintes do relato de João registram obediência. Verso 7, e encheram-nas. Verso 8, e levaram. Naamã precisou se submeter aos mergulhos no rio Jordão, está lá em 2 Reis 5, 12 e 14. O cego de nascença, seguindo o que Jesus lhe disse, foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. João 9, 7, lavou-se no tanque de Siloé, aonde já no vídeo passado, num dos vídeos da Terra Santa aí, eu também saí na frente do tanque de Siloé, está lá as construções dele. E tantos outros exemplos encontramos nas Escrituras, a forte conexão entre consciência da necessidade, comunicar a necessidade e crer no Senhor e a sua palavra e obedecer. Entenda, é impossível você separar obediência de milagre. Milagre só acontece se tiver obediência. A pedagogia do Filho de Deus. O primeiro milagre realizado por Jesus despertou a fé dos discípulos, que passaram a crer em Jesus como Filho de Deus. Já lemos, vamos repetir ele de novo? Assim, em Caná da Galileia, Jesus deu início aos seus sinais. Ele manifestou a sua glória e seus discípulos creram nele. Então o primeiro milagre realizado despertou a fé nos que seguiam Jesus, nos seus discípulos, e a partir desse primeiro milagre da obediência, eles começaram a crer que Jesus de Nazaré, o carpinteiro, era realmente o Filho de Deus. Com isso vemos que os momentos adversos também fazem parte da pedagogia de Jesus, que usa para aumentar e solidificar a nossa fé. Olha o que o Salmo 94, 12 diz: bem-aventurado ou felizes, Senhor, é aquele a quem tu repreendes, a quem ensinas a tua lei. Ou seja, em muitos casos somos repreendidos para que nós possamos aprender. Olha o que o comentarista diz: ainda que o homem esteja distante do seu Criador, mesmo que ele viva uma vida indiferente a Deus e que age em rebeldia, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, está em Romanos 3, 23, aqui já tem até um texto que vai atrapalhar aqui, hein? Deus continua amando o homem e quer ajudá-lo em seus problemas e salvá-los dos seus pecados. Daí ter amado a humanidade de tal maneira. Lembra o texto lindo, João 3,16? E ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho primogênito ou unigênito, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por isso os milagres como o da água transformada em vinho e tantos outros são maneiras de manifestar o amor divino em favor daquele que carrega a imagem e semelhança do Senhor consigo. Vamos ver se eu coloquei esse texto aqui. Não coloquei, né? Mas dê uma olhada na tua Bíblia, Gênesis capítulo 1, versículos 25 ao 27. 2. O que eu ensinei no tópico 2? O Filho de Deus deixou vários ensinamentos a respeito dos muitos aspectos da vida humana. Você entendeu isso? Agora eu quero te fazer aquela pergunta crítica. Você tem curtido? Você conseguiu entender a lição até agora? Será que eu mereço uma curtida? Eu mereço um comentário, um incentivo ou uma crítica? Eu mereço que você compartilhe nas tuas redes sociais e com outras pessoas?
Será que eu já estou apto a merecer algo assim? Ou por eu não estar muito bem hoje, como eu disse no começo, está atrapalhando na minha exposição dos textos e eu não mereço ainda? Se eu não mereço, também não tem problema, pode colocar no comentário, você não merece, porque eu vou tentar melhorar cada dia mais, porque a minha ideia é que você e eu aprendamos juntos de Deus. Terceiro tópico e último, uma revelação especial. Na resposta de Jesus à sua mãe, vemos que Jesus, tendo a natureza de Deus, ele se submeteu à vontade do Pai. Olha lá, João 2, versículo 4. Mas Jesus respondeu: por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegado a minha hora. Ou seja, ele se manifesta para ele dizendo: sim, vai chegar a hora do Filho de Deus se manifestar. Olha Filipenses 2,6, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Ou seja, mesmo ele sendo Deus, ele não usurpou ser Deus, sendo em tudo dirigido pelo Espírito. Este primeiro milagre revelou a sua glória e despertando e fortalecendo a fé dos discípulos. Depois disso, Jesus, Maria e os discípulos seguiram para Cafarnaum. Olha os dois textos que nós já vimos de novo. Assim, em Caná da Galileia, Jesus deu início aos seus sinais. Ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. E o 2,12, esse acho que nós não lemos nenhuma vez. Depois disso, ele foi a Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. E ficaram ali não muitos dias. Ou seja, depois saiu de Caná da Galileia, que é perto, foi para Cafarnaum. Eu tive o privilégio de conhecer Cafarnaum. Eu tive o privilégio de ver a estrutura, os alicerces da casa aonde Jesus curou a sogra de Pedro e tantos outros milagres naquele lugar. E numa hora oportuna eu comento os milagres que foram feitos na casa de Pedro, na casa da sogra de Pedro. Lembre-se, não foi só o milagre de Jesus curar a sogra de Pedro, não. Tantos outros que você nem sabe, queridos. Vamos lá, 3.1. Jesus revela a sua divindade. Nas bodas em Caná, Jesus principiou os seus sinais como Filho de Deus. João 2,11 de novo, para os discípulos. Outra passagem que mostra a divindade de Jesus está em João 10, versículo 30. Eu e o Pai somos um. Quando diz que ele e o Pai são um, portanto, ao realizar o primeiro de inúmeros sinais que acompanhariam o seu ministério terreno, manifestando sua divindade, atestando a veracidade de seus ensinos e atos, revelando o Pai e a chegada do reino de Deus até chegar à luz. Ou seja, a partir daquele momento, então ele começa a declarar: eu e o Pai somos um. Ele começa a fazer milagres, ele começa a não negar mais a sua divindade. Mas ele não usurpou, ele não usou dela. Os milagres que ele fez, ele disse que eu e você faria maiores do que aquele ainda, porque ele como homem realizou os milagres, e nós como homens também realizaremos. Everett Harrison comenta: principiou seus milagres. Essa declaração refuta os evangelhos apócrifos que narram milagres da meninice de Jesus. Primeiro vamos lá, para você entender. Existem alguns evangelhos apócrifos. O que é um evangelho apócrifo? É um evangelho falso, que naquela época muitos surgiram e foi inventando histórias e guardando histórias, e assim ficou aquela perdição de coisas. E vários apócrifos, vários livros daquela época relatam que Jesus fazia milagres quando era criança. Relata que Jesus fazia milagre na sua infância. Queridos, isso é mentira, porque quando o texto diz que principiou, ele está dizendo que foi o primeiro milagre. Eu vi um pastor, e não vou falar o nome porque muitos vão me criticar, mas dizendo que Jesus fazia milagre quando era carpinteiro, que ele falava para a mesa, enquanto as pessoas demoravam 6 meses para fazer uma mesa, Jesus fazia num dia só, usando milagres. Não, queridos, isso é tentar Deus. Se o texto diz que principiou, que foi o primeiro, não teve milagre antes da festa de Caná da Galileia, ou o texto está completamente errado. A palavra milagre, que João usa por toda parte, significa sinal, indicando que o ato tem o propósito de revelar o propósito por trás dele, jogando luz sobre a pessoa de Cristo ou a sua obra. Glória, neste caso, é um termo que chama a atenção para o poder de Jesus de realizar uma transformação espiritual,
Conforme sugerida pela mudança da água em vinho, seus discípulos creram nele. Entendeu o texto, queridos? Conseguindo entender aí comigo aí? Vamos lá, 3.2. A família de Jesus. A princípio, os outros filhos de Maria, ou seja, os irmãos de Jesus, não criam nele. E você já deve ter visto vários debates. Queridos, é difícil. Quando nós aprendemos errado, muitas vezes nós não aceitamos ser contrariado, e eu sei que é difícil isso, mas Jesus transforma a vida. O que eu peço para você que talvez é católico e esteja assistindo essa aula, para você que é qualquer outra religião ou até evangélico mesmo que tem ensinamentos diferentes, abra o teu coração e estude tudo, depois olhe a Deus e você vai ver o que é verdade. O texto bíblico diz quais são os irmãos de Jesus, e muitas igrejas católicas vão usar um texto em grego dizendo que era também primos, parentes, mas não, esse texto é claro. Olha João 7, versículo 5. Acontece que nem mesmo os irmãos de Jesus criam nele, e esses irmãos que o texto está dizendo aqui, não são os discípulos, que já tinham comentado dos discípulos, são os irmãos que nós vamos ver depois o nome deles. Todavia, depois da ressurreição, eles passaram a crer em Jesus como, de fato, o Filho de Deus. Atos 1,14. E comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem na promessa do Pai, a qual ouviram de mim. Os discípulos o seguiram mesmo não tendo plena compreensão da identidade divina de Jesus e a totalidade do plano de redenção. Ou seja, os discípulos seguiam, mesmo ainda não acreditando que Jesus era mesmo Deus. Eles seguiam por ver que Jesus tinha uma boa dicção, um bom ensinamento. Mas o texto mostra que quando eles presenciaram o milagre, os seus discípulos creram nele, creram que ele era o Filho de Deus. Vemos que em Caná, ele testemunhou a manifestação de uma parte da sua glória. Está lá em Gênesis 2,11, que nós já vimos um monte. Sendo fortalecidos na fé e passando a fazer parte de sua família. E Jesus os amou até o fim. Olha lá João 13:1. Antes da festa da Páscoa, sabendo que era chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo, ali está faltando um N, né? Eu estou com o negócio em cima. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Jesus amou. Olha o comentário de Chaplin, um comentário lindo do Novo Testamento, muito lindo mesmo. Por meio desse primeiro milagre, foi despertada a fé no círculo de seus discípulos, ou seja, os que estavam ao redor. Por meio disso, devemos compreender que a fé em Jesus, bem como os discípulos cristãos, contam com alicerces firmes em princípios demonstráveis sobre a origem divina do que era feito. O autor deseja que saibamos que o início do grupo de discípulos, bem como a confiança que votavam em Jesus, teve um alicerce firme na realidade espiritual dos fatos. Ou seja, a partir daquele momento, começaram a ver Jesus com outros olhos. Por isso, queridos, oremos pela necessidade de manifestação de milagres dentro do nosso meio. Precisamos que mais pessoas vejam milagres e creem no nosso Senhor Jesus. Último tópico dessa lição, 3.3, os discípulos e a igreja. Agora eu creio que você já está me dando uma ajudinha aí. Vamos lá. Jesus convidou pessoas comuns para fazer parte do seu plano de salvação. Mateus 4:18-21 diz assim: caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André. Eles lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Jesus disse-lhe: venham comigo, e eu os farei pescadores de gente. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, o irmão dele. Eles estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e Jesus o chamou. Ou seja, o que o texto quer dizer? Jesus não chama doutos, intelectuais, pós-graduados, mestrados, doutorados. Deus chama sim esses, mas chama o simples, o humilde, aquele que não sabe ler. Jesus chama todos que têm um coração verdadeiramente na obra dele. Você será que pode dizer: eis-me aqui, Senhor, pode contar comigo, que eu abandono tudo, eu largo as redes para te seguir?
Aparentemente, tal convite não dava nenhuma garantia de que valeria a pena abandonar o trabalho, família e amigos para seguir um desconhecido. Olha só, quando Jesus chama, Jesus não promete nada. Quando Jesus te chamou, ele não prometeu nada para você. Ele não prometeu nada para mim, além de uma vida eterna, que também não foi uma promessa, ele fez a vida eterna e me deu a mim e a você, e pela graça somos salvos. Então, quando ele chama um discípulo, ele não promete nada, mas nós sabemos pelas escrituras que tudo que Deus faz para aquele que chama é muito mais do que ele poderia oferecer. A nossa Bíblia diz que os nossos olhos não viram, nossos ouvidos não ouviram, nem chegou à nossa mente ou coração aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam, para aqueles que o seguem, para aqueles que o obedecem. Isso é promessa de Deus para mim e para você. Pedro, André, Tiago e João nem questionaram o convite, eles apenas creram no mestre, que lhes propôs uma vida. 4,19, Jesus lhe disse: venham comigo e eu os farei pescadores de gente. E após a morte e a ressurreição de Jesus, aqueles homens simples se tornaram os primeiros pastores da igreja primitiva. Atos 2,14. Então Pedro se levantou junto com os 11 e, erguendo a voz, dirigiu-se à multidão nesses termos: homens da Judéia e todos vocês que moram em Jerusalém, tomem conhecimento disto e prestem atenção no que vou dizer. Ou seja, após isso, após serem cheios do Espírito Santo, após serem consagrados por Jesus, se tornaram mestres, intelectuais, pessoas fora do normal. Pedro se levanta e prega para a multidão. Aquele mesmo Pedro que fugiu, com medo, negou Jesus, agora ele é um pastor poderoso. É isso que Deus quer me transformar e transformar a tua vida. O mesmo Deus que transforma a água em vinho, pode transformar a sua tristeza em alegria, pode transformar a tua decepção em alegria, pode mudar o teu cativeiro, pode transformar o teu filho que às vezes está perdido num pregador, num levita, num trabalhador da obra do Senhor. Creia no Deus que faz transformação de vinho, ele faz também transformação de vidas. Olha o que eu ensinei, que Jesus convidou pessoas comuns para fazer parte do seu plano de salvação. Conclusão, vamos fechar com chave de ouro? Tá comigo? Pronto? Esperando a próxima aula? Daqui a pouquinho tem a aula de jovens, Conectar Mais, lindíssima, e depois ainda tem Viver Mais. Eu gostaria que você assistisse às 3. Será que você pode fazer isso? Me ajudar. O estudo do milagre operado por Jesus no início do seu ministério terreno deve nos conduzir a uma sincera reflexão, um pensamento, com a indispensável ajuda do Espírito Santo. Ou seja, se o Espírito Santo não estiver junto com você nos teus pensamentos, esquece. Sobre a necessidade de continuarmos sendo fortalecidos na fé em Cristo, prosseguindo, crescendo na graça e no conhecimento de Jesus, e no anúncio a toda criatura sobre o poder de Jesus Cristo, para transformar vidas e situações, de acordo com o plano divino de salvação. Nesse milagre, então, queridos, nós podemos entender que Jesus transformou uma simples água, H2O, num suco de uva, num vinho fabuloso, maravilhoso, o melhor de que todos que o mestre Sala havia tomado. Jesus transformou a minha vida pecadora um dia, pecador, ruim, bravo, onde fiz meus filhos Beatriz e Kleber sofrerem, a minha ex-esposa Roberta sofrerem, a minha mãe Cida Minha sofrerem, a minha família, minha irmã Cláudia sofrerem, por eu ser uma pessoa do ruim do mundo, bravo, estúpido, sem temperança, sem domínio próprio. Mas um dia, esse mesmo Jesus que transformou água em vinho, ele transformou a minha vida em como ela é hoje, num orgulho de Deus que por onde eu passo eu ouço pessoas dizerem: e aí vai um verdadeiro homem de Deus, que não esconde atrás das palavras. Creia que Deus pode transformar todo o problema da tua vida em melhora. Olha a nossa próxima, olha a próxima lição, dia 5, será aplicada dia 3 de agosto, o novo nascimento, o diálogo transformador com Nicodemos. Essa passagem é linda, maravilhosa, que é da onde nasceu, que Jesus deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que crê nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Nasceu desse diálogo de Jesus com Nicodemos.
Eu já estou ansioso pela próxima aula, queridos. Então, eu quero te ver você aqui comigo na próxima aula, estudando comigo. Eu gostaria de ver o seu comentário nesta lição. Eu gostaria de ver o seu comentário na revista dos jovens, dos adolescentes. Será que você pode tirar durante a tua semana 40? Essa aula já deu um pouquinho mais aí, porque é uma aula longa mesmo. Não tinha como eu reduzir ela, não. As outras são menores. Mas que você esteja comigo. Amém? Vamos orar? Querido papai, obrigado mais uma vez por essa aula, nos abençoe e continue nos dando sabedoria que vem do alto, em nome de Jesus, amém e amém, fiquem todos com Deus.